Eu comprei de ti muito rápido porque eu entendi o quanto aquilo fazia sentido. E aí, nossa, quando eu comprei o curso, eu devorei as aulas. E quando tu tá falando nas aulas e quando a gente tá preenchendo, parece que tu tá conversando com a gente, sabe? E é muito leve. Esse é o legal, né? Inclusive do planejamento acolhedor ali, dá pra todo mundo que quiser. Ou a partir do momento que tu dá abertura pra isso, e independente de crença, se tu tá aberto a isso, funciona. Porque é muito sobre tua simplicidade, como tu disse, sobre as tuas lupas, as tuas coisas. Eu não sei se tu tem a dimensão de que tu criou um infoproduto que é personalizável. E isso é grandioso, porque é pra cada uma. E isso aqui, ó, isso aqui foi a melhor criação que tu fez esse ano. Além de toda essa questão da produtividade, eu queria me conectar um pouco mais comigo. E foi um meio que eu achei de começar a olhar mais pra mim. E que eu achei uma solução pra aquilo. Porque até o ano passado eu tava com a síndrome da hiperprodutividade, né? Eu precisava preencher a agenda. Todos os horários tinha que estar com uma coisinha escrita. Porque eu não podia ter 2 horas pra sentar e ler, simplesmente. Saí da escola. Aí eu tava num trabalho que eu ainda levava pra mim como um hobby. Eu sentia que eu não tava fazendo absolutamente nada. Eu tinha aquela consciência de que meu corpo ia pedir pra parar. E que ele tava pedindo pra parar, sabe? E de o quanto eu relutei também, no sentido de querer achar outras coisas fora, porque talvez meu trabalho não fosse suficiente. De achar outras coisas fora, porque eu achava que financeiramente eu não ia conseguir me manter. A minha mãe se mudou de cidade, e aí eu percebi que eu ia enfrentar 2 lutos ao mesmo tempo, né? Que era o do meu pai, que eu não tinha vivido, porque eu tinha que fazer 1 milhão de coisas naquele outro ano. E aí, o da minha mãe. E eu fiquei apagando isso por muito tempo. Então, eu cobria isso com a minha rotina disfuncional, né? Eu chamo assim agora, rotina disfuncional. Não conseguia ter um horário definido pra acordar. Então, por exemplo, se eu tinha um atendimento às 10, eu postergava até 9 e pouquinho, assim, pra levantar. Porque tudo bem, eu colocava qualquer roupa lá. Não sentia que eu podia viver muitas outras coisas antes daquilo. Tava, tipo, sempre só vivendo pra cumprir os compromissos. Então, tal horário eu tinha que fazer isso, tá bom, eu ia estar lá. E eu me sentia muito cansada, assim, porque a ansiedade tava me tomando, né? Então, é óbvio, eu não parava de pensar um segundo. Eu ia dormir de noite, eu ficava horas e horas pensando em 1 milhão de coisas e como eu poderia fazer isso e como eu poderia fazer aquilo. Então, eu ficava muito ansiosa. Entrava em crises, assim, existenciais muito fortes. Então, não foi nem 1 e nem 2 dias. Meu namorado trabalhava fora, né? Então, ele vinha no almoço pra eu levantar da cama depois de ter ficado na cama, tipo, a manhã inteira e chorava por nada não, né? Mas, tipo, era uma angústia, assim, que eu não conseguia entender, assim, o que era aquilo que eu tava sentindo. E eu me lembro de já ter me sentido assim. Eu lembro que eu só falava, eu não quero sentir isso de novo e eu quero sair daqui. Eu não sei aonde eu tô, né? E aí, junto com tudo isso, vinha todas essas dúvidas, assim, né? De tudo que tava acontecendo, dessa questão profissional, de, tipo, parecia que eu tava num looping, na verdade. Tinha, tipo, algumas atitudes do transtorno de borderline, né? E aí isso foi muito esclarecedor pra mim, porque eu sentia coisas assim e parecia que aquilo ia ser a maior catástrofe da minha vida e eu tinha vontade de arrancar assim meu coração, né? E aí eu entendi toda essa questão dessa dependência, esse medo de que fosse embora e aí de repente eu ficava nessa, né? Até no meu relacionamento, né? Ai, mas eu sabia que tinha alguma coisa assim que eu não podia 100% contar com ele ou confiar nele, porque vai que ele fosse embora, né? E aí todo mundo ia ter ido embora e ele vai embora também. Então eu ficava nessa defensiva e nesse controle. E aí eu entendi muitas coisas, assim, tanto da minha história, como acontecia. Se eu tava, tipo, irritada, eu tava muito irritada. Se eu tava com raiva, eu tinha muita raiva, que é um descontrole total dos teus sentimentos. E junto nesse processo da terapia com o curso, eu entendia, né, o quanto a rotina era importante pra mim. Mas foi bem engraçado que a primeira rotina que eu montei, tipo, tinha trabalho das 8 às 8 da noite, né? Uma coisa absurda, assim. Então, foi todo um processo até eu entender que aquilo era o meu trabalho, que eu estava feliz com aquilo e que tudo bem as coisas
terem mudado. E que tudo bem se daqui 10 anos não ser mais isso também, não fizer mais sentido, né? Então isso pra mim me ajudou muito no controle das coisas, que saiu do controle. O curso facilitou muito a minha transição dessa adolescência pra uma vida mais adulta. E de que não precisa ser pesado, porque é colocado que ser adulto é um terror. Contas pra pagar, tem responsabilidades, sim, sabe? E o quanto se preparar pra isso. Com o curso, entendendo, né, as semanas, nossa, como é bom entender as semanas e os ciclos. Tudo fica mais fácil. Porque daí tu entende, quando tu simplesmente não quer falar com o mundo, tu não vai, tu escolhe não falar, sabe? E aí até foi nesse processo que eu comecei a perceber, nossa, que bom que eu moro na minha casa já, que bom que eu já posso escolher como eu vou fazer as coisas, que bom eu poder escolher, né, a minha rotina e poder fazer ajustes também que são necessários, de poder estar aqui também nesse momento. E aí eu comecei a organizar minha rotina. Começa pela bússola o compromisso, né? Porque a primeira bússola, coitada, ela tava preenchida um dia, sim, 5 dias não. Então até esse momento de entrar isso na minha manhã, foi ali uma adaptação. E aí com a bússola, eu comecei, não só com a bússola, mas também com aquele processo de escrever e profetizar as coisas que tu quer que aconteça. Maravilhoso. Até quando eu tô fazendo a bússola, é muito engraçado que eu faço assim, eu faço a bússola, aí eu vejo que realmente tá trocando de lua e eu vejo que os meus comportamentos estão começando a mudar, aí eu volto sempre pra ler. Foi muito legal essa questão de fazer o planner assim agora, né? Porque aí eu volto lá, eu tenho separado, então tipo, eu tenho aqui a lua crescer, eu botei as tagzinhas aqui pra separar. Então eu tenho a lua crescente, a lua cheia, lua minguante e a lua nova. Aí depois tem as agulhas, tem tipo as datas, que vai ser as fases da lua, e a bússola. Sempre que eu tô preenchendo ela, eu até... lua cheia, eu comecei a observar algumas coisas, assim, que eu não tô entendendo. Eu volto lá, leio as agulhas, leio a direção da lua, tipo, o que tá acontecendo? Eu falo, então faz sentido, então eu vou cuidar mais disso, eu vou cuidar mais daquilo, né? Até a questão do café, mudei muito, assim. Então, tipo, eu cuido muito dessa questão do café, porque me dava muita dor de cabeça. Por exemplo, tava no meu período mais de recolhimento, metia café pra conseguir dar conta das coisas. Energético. Não, agora só simplesmente eu respeito aquilo que eu tô sentindo e aquele momento de ficar mais pra mim. O cozinhar, que pra mim me conforta. E aí, com a bússola também, de começar a observar em que momentos eu deixei de fazer tal coisa. Em que momentos eu me senti daquela forma, né? Então eu comecei a organizar melhor os meus sentimentos e isso me ajudou muito na questão do transtorno, porque daí eu conseguia saber o porquê eu tava me sentindo daquele jeito e o que tinha acontecido naquele dia, se eu tinha sonhado com alguma coisa, por que aquilo me desestabilizou. E ao observar muito mais nos momentos que eu tinha mais tendência a ter crises, assim, né? Foi maravilhoso, assim, e esse controle de hábitos é muito bom, que tu consegue começar a ser mais assíduo, assim, no que tu quer também, tipo, no que é importante. O que tá na bússola é importante, então são coisas que eu preciso fazer. E aí foi que eu comecei a ter mais frequência nas coisas. Então, por exemplo, além de estar naquela rotina disfuncional, o que eu fazia? Comia só quando sentia fome. Então, pra mim, minha bússola, tipo, até agora, por exemplo, agora eu mudei, mas até agora as minhas bússolas eram alimentação, e não era nem no quesito, tipo, o que estou comendo, era tomar café da manhã, almoçar, comer de tarde e jantar. A questão da procrastinação. Então, o que eu faço, assim, eu coloco no meu dia, ou por semana, coisas tangíveis, que eu sei que eu vou conseguir fazer. Óbvio, eu não fico tipo, meu Deus, tu é um monstro porque não consegui fazer aquilo. Mas eu coloquei isso da procrastinação justamente pela questão dos horários. Então, a minha rotina está adaptada para aquele horário, para aquelas funções. Então, eu coloquei o não procrastinar nesse sentido, assim. E aí eu comecei a ter a minha rotina, acordar, fazer minhas coisas com calma, tomar café com calma, preencher a bússola com calma, porque é o momento mais importante do dia. Começa preenchendo em 5 minutos, 2 minutos, porque tu só preenche os quadradinhos. Aí depois, conforme tu vai se conectando um pouco mais contigo mesma, tu vai observando os quadradinhos não como só algo que tu tem que pintar todos os dias, é de tu observar por que tu tá pintando aquele quadradinho naquela intensidade, se é mais forte, se é médio ou se é nada. O
por que tu colocou aquele símbolo, o porquê que tu adicionou outro símbolo que talvez não tenha ali, que é mais importante pra ti. E até das lupas, né? É muito interessante que no começo tu traz ali exemplos de lupas, mas aí depois tu vai observando o processo das lupas que são importantes pra ti. Qual que é o teu processo, sabe? Acho que uma coisa importante de falar, o quanto tu traz isso de uma forma leve, assim. E outra coisa maravilhosa é isso aqui, ó. Dá pra escrever isso aqui, e às vezes tu escreve de manhã e no outro dia, ao longo do dia acontece alguma coisa e aí tu fica frustrado. E na outra manhã tu vai escrever e tu lembra, poxa vida, mas tu tem outra coisa pra agradecer hoje. Um dia eu coloquei, eu acho que nesse dia eu tava até mais reservada, né? Gratidão pela compaixão comigo mesma, poder se acolher. Gratidão pela prosperidade do trabalho, do meu aniversário, né? Gratidão por mais um ciclo de vida. E coisas que tu vai realmente sentindo, né? Tipo, tem dias que, meu Deus, parece que tu é tão grato pela tua casa porque simplesmente aconteceu alguma coisa que tu pensa nisso, né? Tu vai entendendo a atmosfera, né? Então é conforme eu assisti o curso e anotei as coisas pra entender. Eu gosto de escrever, né? Então eu ia anotando em cada aula, mas de tu revisitar pra te conseguir depois entender conforme a tua rotina, né? Pra ser bem sincera, assim, essa mudança de estou perdida quando comecei agora, uma questão de abertura mesmo, do quanto tu te permite viver aquele processo. Claro que eu tive que fazer novas adaptações agora em função da faculdade. O curso, pra mim, ele traz pontos muito fundamentais, assim. A prática de tu entender te traz a profundidade, mas ele é muito objetivo. Eu vi que isso seria uma oportunidade de ser uma parte que conectava muito mais comigo. Era, tipo, dessa questão do feminino, mas era o meu, tipo, era dentro, era comigo. Óbvio, isso reflete muito nas questões externas. Muito do que faltava pra eu conseguir concretizar na minha casa, no meu relacionamento, era do interno.